Olá, estou aqui mais uma vez para revisarmos alguns assuntos que serão de interesse para quem vai fazer a prova, dos Institutos Federais. No caso aqui, eu vou pegar uma atividade do Instituto Federal de Alagoas, que foi uma questão que foi aplicada em 2019. Então, tem essa seguinte questão. Um terreno tem o formato de um triângulo retângulo, cuja dimensão de um dos catetos mede 5 metros e a dimensão da sua hipotenusa mede 13 metros. Qual é a área desse terreno em metros quadrados? Então, ele está querendo aqui que calculemos a área desse triângulo retângulo. Nós temos essas opções, 12,5, 25, 30, 32,5 e 35. Vamos realizar passo a passo qual a resposta correta. Nessa atividade aqui, eu propus para o meu filho já ir respondendo. Ele marcou essa opção, então vamos verificar se realmente é ela, ok? Embora ele já colocou a área aqui, mas marcou outra. Mas vamos nos deter no que vamos realizar agora neste momento. Para os meus alunos, eu oriento o seguinte, que ele idealize esse terreno. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo? Porque em um dos ângulos, triângulo, vamos lá, 3 lados, né? 3 lados, 3 ângulos e um ângulo mede 90 graus, que nós conhecemos como ângulo reto. Então, olha só, no triângulo, no caso, como nós já estamos um tipo de conteúdo de matemática de nono ano, então alguns assuntos subtendem-se que vocês já estudaram, e quem vai fazer essa prova precisa de alguns conhecimentos prévios que nós vamos ver agora, tá? Mas o que nós vamos precisar, a princípio, é do conhecimento do Teorema de Pitágoras, que consiste na seguinte fórmula: x ao quadrado, aonde eu tenho a ao quadrado, que corresponde a um dos catetos, mais b ao quadrado, que é outro cateto. Então, esse x corresponde à hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Então, aqui, 13. No próprio enunciado, ele já deu a medida da hipotenusa, 13. E ele diz que um dos catetos mede 5. Por que eu coloquei sendo o menor cateto, sendo 5? Porque nas opções, para, no caso, a área, né? A menor área é 12,5, eu suponho que um dos catetos maiores são esses. Nós vamos verificar se realmente esse cateto é maior, mas isso aí é só por questão de ilustração. Se não for esse, nós idealizamos o triângulo com outras medidas, mas só para a gente ter um norte e reconhecer como é o formato do triângulo, e aí nos aprofundarmos nas formas geométricas. Então, como eu estava falando, vamos primeiro, para a gente encontrar a área, vamos lembrar aqui algumas fórmulas. A área de um triângulo retângulo é a seguinte: base vezes a altura dividido por 2. Esta é a fórmula de um triângulo retângulo. Como vocês podem ver aqui. Então, vamos lá. Então, a base é essa parte aqui, ó. É esse segmento aqui, é este cateto, melhor falando. Eu vou chamar de x, porque eu ainda não sei qual é o valor. Esse cateto eu sei. A base eu não sei, tá? A altura eu sei. É essa que está perpendicular à base, né, ao solo. Só preciso disso. E por que hipotenusa aí? Bem, para que a gente possa encontrar este cateto, eu vou fazer uso do Teorema de Pitágoras, que é este primeiro que eu fiz. X ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, vamos lá encontrar o valor de x. Vamos substituir. A hipotenusa, deixa eu diminuir o zoom. A hipotenusa eu já tenho o valor, que é 13. Então, vamos substituir aqui, ó. Substituindo esta fórmula. 13 ao quadrado, coloco em parênteses, porque é o número 13, são 2 algarismos. Posso colocar sendo esse primeiro cateto 5 ao quadrado, mais o outro cateto, que eu não sei, vou chamar de x.
Então, 13 ao quadrado, outro conhecimento que você deve ter prévio é os cálculos, né? O conhecimento sobre potenciação, não é? Só para a gente lembrar aqui, potenciação. Vamos lá. Se eu tenho 2 ao quadrado, é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, a base, não é? Número 2 aqui. E também o expoente 2. O expoente vai dizer quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, aqui no exemplo é 4. No nosso caso aqui é 13. Se vocês ainda não lembram, logo direto, quanto é a potência de 13, vamos fazer os cálculos. Então, consiste no quê? 13 ao quadrado é a mesma coisa que 13 vezes 13. Então, vamos lá. Outro conhecimento deve-se estar com esse conhecimento de multiplicação, entendeu? Na mente, conhecer todas as aplicabilidades dele. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Estou fazendo passo a passo. Então, aqui eu já fiz 3 vezes 3. Agora, 1 vezes 3. Lembrando que sempre vou deixar uma casa, não é isso? Então, 3 e aqui 1. Resolvendo aqui dá 9, 6 e 1. Então, 13 ao quadrado dá 169. Então, vamos lá. 169. Isso é igual. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Mais x ao quadrado. Então, 169 menos 25, vou passar esse 25 para lá. Tem outra forma, mas aí eu estou fazendo uma forma bem resumida, ok? X ao quadrado. Vamos resolver aqui. Outro conhecimento que vocês não devem esquecer nunca é a subtração. Olha, já entrou multiplicação, subtração, sem contar com a potenciação. Tá vendo os conhecimentos prévios que deve ter para fazer essa questão? E isso, nós estamos fazendo tudo isso para encontrar apenas um cateto para depois ir para a área. Então, vamos subtrair. 9 menos 5, 4. 6 menos 2, 4. E aqui dá 1. Então, 144 é igual a x ao quadrado. Agora, vamos fazer a inversão. Qual é essa inversão? Vamos extrair a raiz quadrada de 144. A raiz quadrada de 144 é 12. Já sei de mente, mas vamos tirar aqui a prova. A raiz quadrada é o inverso da potenciação. Como assim, Márcia? Vamos lá. A potenciação, a potência de 12. Eu não falei que a base, ela vai ser multiplicada quantas vezes nós tivermos no expoente. Então, é 12 vezes 12. 12 vezes 12. Então, 12 vezes 12, vamos fazer passo a passo. 12 vezes 2 dá 4, dá 2, 2, e aqui dá 1. Então, dá 144, ok? Então, o valor de x é 12 metros. Então, se eu já tenho um dos catetos 5 metros e o outro cateto é 12 metros, então, nós fizemos certo aqui, sendo o maior valor. Então, feito isso, nós já podemos calcular a área desse triângulo retângulo, que é... Vamos lá organizar. A área dele é base, que nós encontramos, que é 12 metros. Aqui. 12 metros. Então, vamos colocar aqui. 12 metros. Vezes a altura. Dividido por 2. Então, a área é igual a quanto? 12 vezes 5... 60, não é isso? Dividido por 2. Então, 60 dividido por 2, 30 metros. 12 metros. Então, aqui tem 1 metro, só para idealizar, e 5 metros, tá? Na multiplicação, que isso aí nós já chamamos já de monômios, na multiplicação, nós multiplicamos os coeficientes numéricos
E na parte literal, que são as letras, não aparece, mas aqui tem um expoente, que é um... Quando nós temos multiplicações de potências, conserva-se, não é a base, e somos expoentes, foi isso que nós fizemos, que é 1 mais 1, que vai dar 2. Então, a área desse triângulo retângulo é 30 metros quadrados. Então, a opção dessa questão aqui, que foi aplicada em 2019 pelo Instituto Federal de Alagoas, é a opção C, tá? Então, a área desse triângulo retângulo em metros quadrados é 30. Agora, vamos recapitular o seguinte. Quais os conhecimentos prévios que foram necessários para que fosse resolvido essa questão? Desculpa a desorganização, mas na próxima eu já tento alinhar, ok? Mas o que importa é que vocês saibam como resolver. Então, quais são os conhecimentos que foram necessários? Teorema de Pitágoras. Aqui, quando você vai utilizar essa fórmula para conseguir encontrar um dos catetos. Feito isso, vai aplicar a fórmula, aonde você tem que ter o conhecimento de potenciação, adição, tá? Subtração, divisão, tá? E radiciação. Aqui, né, são as operações de multiplicação que tem que ter, ok? E depois finalizar com a aplicação da fórmula do triângulo retângulo. Então, é necessário que vocês deem uma recapitulada nas áreas das formas geométricas. Então, depois eu vou trazer outra questão dentro dessa prova, para que nós possamos analisar passo a passo. Obrigada, eu conto com vocês para curtir o canal, para que nós, nesse período de isolamento social, não possamos parar com os nossos estudos e preparar para as provas dos concursos que irão acontecer este ano, se Deus quiser. Fique na paz de Deus e vamos aproveitar nos estudos.